Olá, tudo bem? Eu sou o Evandro Fernandes, do seu canal Mais Saúde na Web. E hoje nós vamos falar sobre um assunto que é a adversidade. Você sabe o que é adversidade? Bem, vamos lá primeiro para o significado desta palavra. Adversidade significa contratempo, obstáculo, dificuldade. É um imprevisto, um aborrecimento, uma contrariedade, um impedimento. Por exemplo, todos estão sujeitos às adversidades da vida. A adversidade é um acontecimento inoportuno, inconveniente, impróprio, inadequado. É um acontecimento funesto, uma falta de sorte, uma desgraça, um infortúnio, um revés. Por exemplo, a adversidade prejudicou o começo de sua carreira. A adversidade é um substantivo feminino que nomeia o que tem natureza ou caráter contrário, oposto a adverso. Do latim adversitas, por exemplo, diante das adversidades, ele sempre se supera. Bem, então podemos entender que a adversidade é aquilo que acontece de forma contrária, ou como o próprio significado da palavra nos diz, um contratempo, um obstáculo ou alguma dificuldade que ocorre em nossas vidas. Mas aí eu faço agora para você a pergunta: como você lida com as adversidades que ocorrem em sua vida? Porque o tempo todo nós temos adversidades, não é mesmo? Nós temos adversidades no nosso trabalho, nós temos adversidades dentro da nossa casa, muitas vezes com a nossa esposa, ou com o nosso marido, com nossos filhos, com nossos pais, enfim, com todas as pessoas ou com o ciclo de pessoas aos quais nós nos relacionamos. E isso é algo normal, né? A adversidade, ela faz parte da nossa vida, ela faz parte, se a gente olhar por um outro ângulo, do nosso processo evolutivo como pessoa, como profissional, enfim, com algo que nós temos que trabalhar em nós mesmos para que possamos crescer. Então, nós temos que entender que isso é uma adversidade e como a gente pode trabalhar esta adversidade para conquistar algo além, para ir ao próximo nível, como eu costumo dizer aqui nos nossos podcasts, né? Como que você pode superar esta adversidade, superar este contratempo, superar este obstáculo ou essa dificuldade que a vida te coloca, que a situação te coloca no seu dia a dia ou num determinado momento da sua vida. Eu costumo dizer que a gente tem que olhar para as situações como uma oportunidade de desenvolvimento, como uma oportunidade de crescimento. Então, se você tem ali uma adversidade no seu trabalho, por uma situação que você não consegue resolver, por uma dificuldade ali de raciocínio, na resolução de um problema, num conflito com um fornecedor, num conflito com um cliente, seja lá qual for, saia um pouco do cenário. Eu costumo dizer que você tem que sair um pouco da cena, se coloca na posição dessa pessoa, se coloca do lado dela e tente olhar para a situação por um outro ângulo, por um outro aspecto. Como você enxerga essa situação, ou como você enxergaria esta situação se você estivesse do outro lado? Então, quando a gente sai da nossa posição e entende, ou tenta entender, ou tenta enxergar a situação de outra forma, você consegue, de início, amenizar a situação. Porque você começa a refletir um pouco mais sobre essa adversidade, um pouco mais sobre esse contratempo, ou sobre esse problema, enfim, sobre a visão que você está tendo no momento. Quando a gente consegue olhar de formas diferentes, você costuma amenizar os seus sentimentos, amenizar os seus pensamentos e começa a refletir de forma maior, de forma mais ampla em como resolver aquilo, em como tentar entender como a pessoa do outro lado está se sentindo, como ela está enxergando aquilo. Não é verdade? Muitas vezes nós também somos a vítima. Muitas vezes algo acontece conosco
que a gente fica incomodado, que a gente se sente vitimado, mas vamos tentar olhar para a situação como um todo, né? Por que aquela pessoa está reagindo com a gente daquela forma? Por que aquela situação está acontecendo daquela forma? De repente, não é o que a pessoa queria fazer, ou não é o melhor que ela tem para te entregar naquele dia, mas por algum motivo ela acaba cometendo um ato, cometendo uma atitude que te incomoda, que te aflige, né, que aquilo te tira de si, mas o que levou ela àquela ação? O que levou ela àquela atitude? Né? Então, quando a gente aprende a olhar para o cenário com ângulos diferenciados, a gente se sente um pouco mais confortável e aquilo que parecia um grande problema se transforma num problema menor. A gente sente um pouco mais de tranquilidade e a gente consegue muitas vezes enxergar uma oportunidade de resolver aquela situação. Então a dica que eu dou é: sempre abra o seu olhar, sempre abra a sua mente, expande a forma de pensar e de olhar para que você não sofra tanto. Então as adversidades, elas vão estar aí todos os dias, seja no trânsito, quando você está indo para o seu trabalho, ou para a sua escola, para a sua faculdade, enfim, seja no seu trabalho mesmo, como a gente acabou de citar, seja no seu dia a dia, enfim, a gente encontra situações das mais diversas que geram algumas adversidades. E por ser uma adversidade, né, ou algo que não estava nos nossos planos, ou algo que não era esperado ou nem planejado, de fato vai nos incomodar. Mas se você tiver esta atitude, tiver esta percepção e conseguir agir assim, com certeza a sua vida vai ser muito mais fácil. Os seus resultados serão muito melhores e você viverá muito mais feliz. Com isso, você terá o que a gente sempre fala aqui no canal, que é mais qualidade de vida, você terá um bem-estar melhor na sua vida e você consegue passar para um próximo nível, que é o que a gente quer, que é o que todos nós procuramos. Então a mensagem de hoje era essa, gente. Olhe bem para a sua vida, olhe bem para as adversidades e saia da caixinha. Não pense tão quadrado, não fique ali na caixinha. Abra a sua mente, abra a sua visão, expanda a sua visão. A sua vida vai se tornar muito melhor. E isso eu tenho certeza. Bem, a mensagem de hoje era essa. Para você que já nos conhece, muito mais conteúdos estão disponíveis lá no nosso canal, no maisaudenaweb.com/canal, que é o nosso canal do YouTube. E também alguns conteúdos estão disponíveis na nossa página do Facebook. Basta você digitar aí www.maisaudenaweb.com que você cai lá na nossa página do Facebook. E eu peço para você, se inscreva aqui no nosso canal. Se você estiver vendo isso pelo YouTube, tem um botão aqui embaixo, inscreva-se, se inscreve no nosso canal, que você vai receber em primeira mão todas as nossas postagens. Além dos nossos podcasts, a gente compartilha com vocês lá muitos outros conteúdos de saúde, bem-estar e qualidade de vida. A todos um ótimo dia, uma ótima semana e até mais.